Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre a industrialização brasileira, tá? Vamos falar sobre Vargas, né, que vai dar um impulso ali para a industrialização, mas antes de falar de Vargas, precisamos conhecer um pouquinho os antecedentes, contexto histórico e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem aqui no início, né, da industrialização brasileira o que a gente chama de fase de proibição, tá? A fase de proibição vai ser a fase ali muito pautada por uma pressão, tá, desenvolvida pelo Pacto Colonial, beleza? O Pacto Colonial vai ligar, né, numa relação de monopólio a colônia, né, o Brasil, a metrópole, Portugal. Tá? Então, dentro dessa relação aqui, isso vai ser um entrave. Por quê? Porque a gente não tem um acúmulo de capital prévio. Tá? Esse acúmulo de capital prévio ele é importantíssimo para um desenvolvimento de atividade industrial, porque é esse capital que você vai aplicar em desenvolvimento tecnológico. Tranquilo? A gente tem também o Alvará de 1785, né? Esse aqui proibindo as práticas, tá? De atividades industriais no nosso território. Isso por conta de pressões inglesas, tá? Então, esse alvará aqui, ele vai dificultar o desenvolvimento de atividades industriais, perfeito? Tudo isso porque a Inglaterra precisava de um mercado consumidor e aí ela vai usar, né, essa importação de produtos, principalmente o têxtil, dentro dessa pauta, tá? Então, a metrópole, se ela permite, né, se dentro dessa perspectiva aqui a gente tem uma autorização ali para a produção de atividades industriais, essa relação de dependência de importação de produtos manufaturados, maquinofaturados, ela vai deixar de existir, tá? Bom, dentro desse contexto aqui, a gente tem o que a gente chama de arquipélagos econômicos. O que são arquipélagos econômicos? Bom, basicamente, como a gente tinha um modelo, né, de monopólio da colônia por parte da metrópole, a gente vai ter cada área da colônia ali produzindo, né, tendo uma capacidade produtiva distinta, tendo uma certa atividade econômica que não se conectava com todo o território. Então, por exemplo, a gente pode pegar, né, cana-de-açúcar no Nordeste, né, o café no Oeste Paulista, tá? Essas práticas, atividade mineradora, né, em Minas, ali no interior do nosso território, essas práticas elas não dialogavam, tá? Por que arquipélago? Porque são ilhas econômicas ali que elas não vão ter uma conexão. Então, o território brasileiro apresentava uma fragilidade de infraestrutura muito grande, tá? Em amplo aspecto. Então, as regiões do Brasil elas não se conectavam, não se articulavam. Por isso, arquipélagos econômicos, tá? A partir de 1808, a gente vai ter uma abertura, né, dos portos, as nações amigas e autorização para algumas atividades industriais, tá? A gente vai ter um tratado de comércio e navegação ali, que vai, né, possibilitar algumas práticas, mas ali, ainda assim, muito sensíveis, né? Nada muito que vai gerar um grande impacto, tá? A gente começa a ter alguns surtos industriais, e percebam, não é a industrialização de fato, tá? A gente vai ter alguns surtos industriais a partir da segunda metade do século XIX. Isso por quê? Porque a gente tem a chamada, principalmente porque a gente tem ali em 1844 a tarifa Alves Branco. Presta atenção, galera. A tarifa Alves Branco ela não é uma medida protecionista. Ela serve de maneira, por consequência, como um protecionismo, mas ela não foi pensada como um protecionismo econômico. Tá? O que seria a tarifa Alves Branco? É basicamente uma taxação de produtos que viriam, tá, de fora para o nosso território. Se esses produtos estão mais taxados, automaticamente eles entram no nosso território mais caros. Tá?
Eles entrando mais caros no nosso território, isso vai estimular uma atividade ou uma proteção do que está sendo desenvolvido aqui. Então, por exemplo, se eu tenho uma competição entre um tecido que está vindo de fora e um tecido que está sendo produzido aqui dentro, o tecido de fora tem mais qualidade e esse tecido entra muito fácil no nosso país, esse tecido ele vai matar o tecido produzido no Brasil, tranquilo? Por quê? Porque ele é melhor, tá? A marca dele é mais conhecida, tá? Então o protecionismo funciona dessa maneira. Você cria condições de proteção para desenvolver atividades no seu país, tá? Só que a tarifa Alves Branco, ela só visa arrecadação, tá? Ela só quer arrecadar mais dinheiro, né, para o governo, beleza? Só que indiretamente cria-se ali um protecionismo, tá? Um outro fator importante para esse surto industrial ali vai ser, né, a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea, onde a gente vai ter que começar a implementar ali uma mão de obra, né, assalariada. Eram salários espetaculares? Não, mas isso possibilita, né, uma prática de consumo dentro de um mercado interno. Mas isso ainda muito fragilizado por conta daquela economia, né, de arquipélago, tá? Se a gente for pegar um marco direto, né, o principal marco das atividades industriais no nosso país, esse marco vai se dar a partir da crise de 1929. A gente tem um vídeo falando sobre ela, tá? Mas a crise de 1929 vai basicamente quebrar o nosso modelo agroexportador altamente dependente do café, tá? O Brasil dependia muito de exportação de café. Com a crise de 29, o nosso produto vai ter menos procura no mercado internacional. E isso vai abrir margem, tá? A partir de uma fragilidade política de uma oligarquia cafeeira, de uma ascensão ali, né, de uma burguesia industrial, tá? Então, a crise de 1929 vai possibilitar, né, as práticas de industrialização mais amplas no nosso território. Bom, isso vai se dar com o governo Vargas, tá? Então, dentro desse contexto histórico, a gente tem um contexto ali, né, dessa crise e essa ideia de industrialização ascendendo no nosso território, tá? O Vargas ele vai adotar um modelo de substituição de importações e esse modelo, sim, de substituição de importações baseado num protecionismo, tá? Alves Branco, o protecionismo ele é consequência. Aqui já foi pensado num protecionismo. E como se dá esse protecionismo? A partir de uma desvalorização cambial, tá? Vai ocorrer uma desvalorização da moeda. Essa desvalorização da moeda vai fazer com que as elites locais não tenham capacidade de compra de determinados produtos. Perfeito? Por exemplo, se vocês compram um tênis importado por R$300, né, e o governo desvaloriza a moeda pela metade, vocês agora estão comprando esse tênis por R$600. Perfeito? Então, isso vai criar uma dificuldade de importação. Somado a isso, a gente vai ter, né, dentro do contexto histórico ali, alguns conflitos acontecendo, tá? A gente vai ter dificuldade de importação de produtos vindo de fora por conta de guerra, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Dentro dessa pauta, a gente vai ter as nossas indústrias tradicionais ali ganhando força, tá? Principalmente por conta dessa pressão pelo consumo interno, uma vez que a gente não consegue mais importar. Por isso, o modelo de substituição de importações. A gente substitui o que antes era importado pelo produto nacional. Tranquilo? Modelo de substituição de importações, substituição do que era importado por produtos agora produzidos nas nossas indústrias. Lembrando, tá? Não vão ser indústrias de ponta, que nesse período aqui eram indústrias de automóveis, por exemplo, mas vão ser indústrias tradicionais, indústrias de tecido, tá? Que vão começar a se difundir. A gente vai ter um modelo, né, nacional desenvolvimentista, onde a gente vai ter ali uma ampliação de criação de indústrias nacionais, tá? Indústrias de base,
um modelo que vai visar um desenvolvimento produtivo, um desenvolvimento econômico, né, nacional. Então a gente tem ali Vargas promovendo a criação de algumas indústrias importantes, né? Por que criação de indústrias de base? Porque eu não consigo atrair indústrias mais complexas, por exemplo, eu não consigo atrair indústrias de automóveis, eu não consigo atrair outras indústrias se eu não tenho indústrias de base, tá? Por quê? Porque a utilização de matéria-prima ali é diferente. Eu preciso de uma matéria-prima já com um trabalho muito importante, eu preciso de extração de minério, tá? Eu preciso de extração de matéria-prima, diferente de uma indústria têxtil, onde eu posso ter, por exemplo, uma produção de algodão, a partir do algodão só produzir aquele fio e ter essa indústria. Uma indústria complexa, né, como a do período ali, uma indústria de automóveis, ela requer, né, que a matéria-prima seja muito mais trabalhada antes da sua aplicação na produção do automóvel. Então a gente vai ter, né, a Companhia Siderúrgica Nacional sendo criada, a Vale do Rio Doce, tá? A Petrobras também, dentro desse contexto ali, né, de nacional desenvolvimentismo. O Vargas ele vai priorizar, né, dentro de um contexto, lembrando, tá? Esse processo de industrialização no Brasil, né, que é um processo de industrialização tardia, né, se a gente for comparar a industrialização, por exemplo, inglesa, na segunda metade do século XVIII, e o nosso processo de industrialização vai se dar bem depois disso, por isso a gente chama industrialização tardia, os países que se industrializaram ali no século XX, né, por volta da década de 30, década de 40, a gente tem um contexto ali de Fordismo, tá? A gente tem um contexto de uma lógica produtiva, né, muito inspirada em países que eles são países que têm uma hegemonia econômica. Dentro dessa perspectiva aqui, Estados Unidos. A gente tem o nosso processo de atividades industriais altamente concentrados, tá? Altamente concentrado no Sudeste, principalmente em São Paulo. Por quê? Porque ali a gente vai ter alguns fatores locacionais importantes. A partir daquela economia, né, de café, foi possível o acúmulo de capital e a aplicação de capital, tá, nas ferrovias, tá, numa criação de ferrovias. A atividade cafeeira ela não se dava, como por exemplo a atividade de cana, numa área muito litorânea, ela se dava numa área mais para o interior, no oeste de São Paulo. Então havia uma necessidade ali, né, de criação de estradas de ferro para escoar aquele produto. Essas linhas férreas elas vão servir, né, para a instalação dessas indústrias. Então as indústrias vão se instalar ali próximas a essas infraestruturas já bem consolidadas em São Paulo, tá? Além disso, a gente vai ter aquele capital produzido em São Paulo ali, centro econômico, né, brasileiro, aquele capital gerado em São Paulo sendo direcionado para as práticas industriais. Então, a gente vai ter, dentro do ponto de vista econômico de infraestrutura, essas duas relevâncias de São Paulo. Do ponto de vista, né, de mão de obra, a gente vai ter, a partir do estímulo à migração, né, de italianos, com a política de branqueamento da população e tudo mais, né, que a gente fala disso em Geografia da População, essa mão de obra que vai trabalhar na produção de café no Oeste Paulista, ela já adota, de certa forma, tá, porque a Europa se industrializou, passou por esse processo de industrialização anterior a gente, ela já adota, né, de um conhecimento produtivo dessas atividades. E é essa mão de obra italiana que vai se inserir, tá, na indústria. Então, São Paulo ela vai ter um acúmulo ali de fatores locacionais que são fundamentais, perfeito? Então, a gente vai ter, dentro dessa pauta, a economia de aglomeração, tá, no Sudeste, beleza? Então, a gente vai ter atividades industriais no Rio, em Minas, tá? Mas São Paulo vai ser o centro econômico dessas atividades industriais, beleza? Tudo isso vai criar o que a gente chama de disparidade regional. O que é uma disparidade regional? Né? O Vargas ali, ele já vai tentar
romper um pouco com aquele modelo de arquipélago, beleza? Então ele vai enxergar ali uma necessidade de uma integração, mesmo que muito pouco, né, de uma integração territorial. O que acontece? Dentro dessa lógica, a gente tem uma disparidade, né, de atividades industriais muito grande. Por quê? As principais indústrias nacionais, elas vão se dar em São Paulo, tá? As indústrias de bens de consumo, tá? Elas vão se dar em São Paulo. À medida em que a gente tem essa conexão do nosso território, a gente vai ter, né, isso vai se intensificar com o JK, a gente tem um vídeo falando sobre isso, a gente vai ter essas indústrias de São Paulo com seus produtos chegando a outros mercados consumidores. Então a gente vai ter, por exemplo, aquelas indústrias embrionárias, aquelas indústrias muito tímidas que eram geradas, por exemplo, no Nordeste, na região sul do Brasil, tá? São indústrias que elas vão apresentar sérios problemas com a chegada dos produtos paulistas, tá? E aí elas vão acabar quebrando. Isso vai criar uma disparidade regional muito grande, onde a gente vai ter essa economia de aglomeração concentrada no Sudeste brasileiro. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.